dia, boa tarde, bom dia para Hello, que está no Brasil, e boa tarde para todos vocês. Hoje estamos com o Hello Nader, que é o professor do Colégio Estadual Eunício Jerônimo de Oliveira, na Bahia, é mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e que também agora está fazendo doutorado sobre ouro no Brasil. Então, muito obrigada, Hello, por estar aqui com a gente e falar sobre um dos ciclos mais interessantes da história do Brasil. Muito obrigada, passo a voz para você. Eu quem agradeço, a Agatha, o convite. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã do Brasil, na tarde polonesa, né? Esses eventos, esse momento que nós passamos agora, apesar de muito difícil, proporcionou também espaços e encontros antes inimagináveis, como este daqui. Então, é um prazer falar esta manhã com vocês. Eu estou desde março sem ministrar aulas, nós estamos aqui na Bahia com as atividades acadêmicas suspensas, né? Eu dou aula para adolescentes de 13 a 17 anos, e que são adolescentes daqui da zona rural, de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e ligados também ao movimento pela luta de terras, do MST, Movimento Sem Terras do Brasil. Então, nós não estamos utilizando as ferramentas digitais, como o Google Meeting ou outras que equivalem, tá bem? Então, para mim também é uma oportunidade de poder voltar a falar e a discutir esses temas que, por hora, eu não estou fazendo aqui, tá bem? Já sem mais delongas, vou passar a apresentação. Peço que, caso você fale muito rápido ou precise de alguma explicação extra, que a professora Agatha me interrompa, com todo o prazer, para eu poder tornar mais didático, mais claro aqui o que não tiver tão bem, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Eu vou falar, né, com vocês sobre caminhos e descaminho do ouro do Brasil entre 1710 e 1735. Antes de entrarmos propriamente dito, vamos ver aqui os antecedentes dessa questão, do período. Fato é que, desde o início do processo de colonização na América, na chamada América Portuguesa, os colonizadores... Você está compartilhando a apresentação ou não? Porque nós não vemos nada. Não. Você prefere que eu apresente? É porque... Porque eu entendi que você vai apresentar, mas se não tem nenhuma, não tem problema. Eu só entendi que você vai querer compartilhar algo, mas se não tem, não é preciso. Não é preciso. Vou compartilhar. É porque fica muito pequenininho aqui, deixa eu ver. Pode ser assim? Tá claro? Legal, sim, tá ótimo. Um pouquinho mais para cima. Isso. Peraí. Tá bom assim? Vamos, tela cheia, vai. Bom. Sumiram todos, vamos lá. Os antecedentes, então. Desde o início do processo de colonização na América Portuguesa, os colonizadores procuraram encontrar metais preciosos. No entanto, só muito tardiamente, nos finais do século XVII, já aqui com quase 2 séculos de colonização, encontrou-se as primeiras minas em Cataguás, no sertão do chamado Estado do Brasil. Em pouco tempo, essa descoberta impactara toda a vida no Império, provocando um intenso processo migratório e acelerando a circulação de mercadorias. A disponibilidade de ouro, mercadoria moeda, rapidamente produziu uma demanda por todo tipo de mercadorias, dos gêneros básicos para a manutenção da vida aos de luxo.
Os gêneros básicos, eu diria que a farinha, carne, né? E as demandas de luxo, por exemplo, nós encontramos perucas, queijos de Holanda, facas de prata com cabos de marfim. Isso tudo foram mercadorias das fazendas que tanto circularam no Império. Parte dessa demanda era atendida pelo mercado externo e outra parte pelas próprias regiões produtoras da colônia, por exemplo, gado e farinha de mandioca, que compunham a ração básica, né, da vida na colônia. A importação das diferentes fazendas envolvia sempre a importação dessas mercadorias para a capitania, para o espaço das minas, envolvia sempre a exportação de uma outra mercadoria, o ouro, seja para as outras áreas da colônia, essas que eram áreas abastecedoras, seja para o chamado mercado externo, neste caso, o limite é o império, o próprio Império Português. A crescente produção de ouro no Brasil fez com que a coroa, que até então havia concentrado seus esforços na tentativa de ressuscitar o Estado da Índia, voltasse para o Atlântico Sul. O metal amarelo arrastou para lá o eixo de gravidade econômica do Império e, consequentemente, os interesses da administração central. O que é isso? O final do século XVII e o início do século XVIII marcam um momento chave para o Império Português. Um momento em que os interesses do Estado português, da coroa portuguesa, vai se concentrar não mais nas Índias, no Estado da Índia, mas no próprio, no chamado Estado do Brasil, na América, no Atlântico, de onde irá advir o sustento do próprio Império. De acordo com o professor Fernando Novaes, abre aspas, a primeira preocupação dos estados colonizadores será de resguardar a área de seu império colonial em face das demais potências. A administração se fará a partir da metrópole e a preocupação fiscal dominará todo o mecanismo administrativo. Por quê? Qual é o centro disso? Porque para se defender esse espaço, essa conquista ultramarina, é necessário um aparato, um aparelho defensivo militar. Esse aparelho é o que vai sustentar o funcionamento daquilo que nós conhecemos como o exclusivo comercial, ou, dito de uma forma mais clara, a relação entre a metrópole, Portugal, e a colônia, o Estado do Brasil, que era uma relação econômica, uma relação mercantil que se dava de acordo, né, dentro dos quadros de uma política exclusivista, em que a colônia só poderia ou só deveria, de forma lícita, comercializar com a sua metrópole. Então, os recursos necessários a esse aparato defensivo que garantirá essa política do exclusivo comercial, ele vai ser produzido a partir de um aparelho administrativo fiscal. Ou seja, para se proteger esse espaço, essa conquista ultramarina, é necessário montar uma estrutura administrativa e fiscal, ou seja, que cobre impostos, que gere, portanto, renda para sustentar a defesa, ou seja, a força militar que aqui estava colocada. Portanto, o aparelho administrativo fiscal, a função dele é canalizar esse excedente, essa cobrança dos impostos, fruto, óbvio, da exploração econômica da metrópole, aqui está equivocado, da colônia pela metrópole para o reino. Ou seja, é esse aparelho administrativo fiscal que canaliza o dinheiro, ou seja, a cobrança dos tributos e remete para o reino, para o sustento do aparelho militar aqui montado. No século XVIII, devido à abundância de moeda sonante, que é isso, ouro, né, o excesso de dinheiro, porque o ouro é usado nas minas, o ouro em pó é usado como moeda, ele é utilizado para trocar
ser trocado pelas mercadorias como dinheiro, né? Os impostos que incidiam, então, sobre a circulação de mercadorias na colônia roubaram a cena. 2 são os mais importantes. As chamadas dízimas da alfândega, imposto de 10% cobrado de todas as mercadorias que entrassem na colônia, e um imposto que tem na região das minas, na capitania das minas, que é as chamadas entradas. Toda mercadoria que entrasse o espaço das Minas Gerais deveria pagar de novo um tributo chamado tributo das entradas. As dízimas das alfândegas e o direito das entradas superaram em muito ao longo do século XVIII a arrecadação dos dízimos. O dízimo, acho que vocês já até tiveram uma aula, se eu não me engano, pela programação que a professora Agatha mostrou. O dízimo é um imposto de 10%, que no Brasil vai ser cobrado sobre tudo aquilo que seria produzido aqui no espaço colonial. Óbvio, como ele é cobrado de tudo aquilo que é produzido, mas como aqui o principal produto colonial é o açúcar, a maior parte da sua incidência, portanto, será sobre o açúcar, por ser o produto mais importante da exploração colonial no século XVII e XVIII. Oi, hello. Czy tylko mi się hello zaciął? Mi też. Mi też. Okej. Mi też. Tak ja szałam. Okej. Está nevando, todo mundo está vendo que está nevando? Uma loucura. Eu vou ficar com inveja, eu quero muito ver neve. Não tem neve. Olá. Que bom. Tá bom. Desculpa, acho que teve uma queda de energia aqui e eu acabei ficando momentaneamente sem internet. Peço Eu só desculpas fiquei preocupada, por isso eu liguei para a Hello, porque eu pensava, será que ele vai continuar falando, e ele nem vai perceber que, que não está mais? Por isso eu te liguei. Mais ou menos. Vamos lá, onde eu parei? Lá. Foi super rapidinho, eu já te liguei quando você... Quando eu caí aqui, né? Sim, eu te liguei no mesmo momento. A Mari está aí contribuindo conosco, muito obrigado. Olha, esse é um imposto, como vocês sabem, acho que vocês viram nas aulas passadas, o imposto dos dízimos, né? É um imposto de origem eclesiástica, na verdade, que aqui, por conta do padroado, o Papa concedeu ao rei de Portugal poder fazer essas cobranças, poder administrar esse recurso, sendo que o próprio rei português era também responsável pela manutenção da Igreja Católica, Apostólica Romana, nos quadros do Império. Você consegue compartilhar a apresentação com a gente? Desculpa.
cabeça. Vamos lá, apresentar a tela inteira. Compartilhar. Oh, pronto. Foi? Voltou até lá, Agatha. Tá certinho, obrigada. Volta para a apresentação. Sim, perfeito. Tá bem. Vamos lá. Bem, então, só retomando, no contexto geral do século XVIII, os impostos que incidiam, então, sobre a circulação de mercadorias na colônia, no chamado Estado do Brasil, por conta da disponibilidade de ouro, utilizado como moeda, mesmo ouro em pó, roubaram a cena, ou seja, ultrapassaram em muito os impostos sobre a produção de mercadorias aqui no Brasil. Tá bem? Logo, então, os ventos de bonança eram sentidos não mais pelo movimento nos trapiches, nos armazéns que ficavam nos portos para despacharem a produção para Portugal, o açúcar e tabaco, principalmente os dois grandes gêneros, mas não só. Nós mandávamos também couro de gado e outras, as chamadas drogas do sertão, mas que ocupam um espaço menor, sendo os dois grandes produtos coloniais, o chamado açúcar e tabaco. Mas sim, no desembarque de mercadorias nos portos, ou seja, a grande fonte de renda tributária, ou seja, de impostos de Portugal para do Brasil para Portugal, seriam a circulação das mercadorias, os direitos de circulação das mercadorias, nomeadamente a dízima da alfândega e o direito de entradas na capitania de Minas. Tá bem? Agora vamos ver um pouco, pensar, tendo em vista, mirando esse contexto geral do início do século XVIII, vamos pensar um pouco nessa nova mercadoria, né, descoberta, o ouro, e qual seria o caminho dele, ou seja, qual seria o rumo que ele deveria tomar dentro dos quadros do Império. Tá bem? E aqui eu fiz um recorte que seria de 1700 a 1735, até o momento da instituição aqui o funcionamento das casas de fundição. Nós veremos aqui mais à frente o que seriam essas questões e por que esse recorte, tá bem? Então vamos lá. A coroa, portanto, o Estado português, atenta à mudança nos ventos de bonança, esforçara-se para capitalizar os lucros advindos da exploração colonial. Ou seja, a coroa, o Estado português, atento a essa mudança das rendas coloniais, ele vai se esforçar para capitalizar esse lucro para a metrópole, para o reino. Como diria o professor Joaquim Romero Magalhães, o processo de expansão portuguesa, ele é fortemente marcado pelo desejo dos reis em tomar em suas apertadas mãos o rendimento da exploração colonial. Ou seja, a expansão marítima portuguesa tem sempre no gene dela, ou seja, tem sempre no seu DNA, na sua essência, uma tentativa, um esforço de capitalizar ao reino o lucro dessa exploração, tá bem? Portanto, não é à toa que já em 1702 temos um regimento das minas. Esse regimento vai instituir uma instância administrativa e fiscal muito importante, conhecida como Intendência das Minas. As atribuições dessa intendência, dessa instituição administrativa e fiscal, ela independia das demais autoridades régias coloniais. Ou seja, ela estava diretamente subordinada à coroa. O intendente, o oficial régio mais alto, mais destacado, ele devia explicações apenas ao próprio rei.
e essas explicações em geral eram dadas através do chamado Conselho Ultramarino, né, responsável por receber as informações dos espaços coloniais, dos espaços ultramarinos portugueses. Então, essa criação dessa instituição administrativa e fiscal, ela é muito importante, e ela é logo, ou seja, assim que aparece o ouro, se tem notícia do descobrimento do ouro e de produção desse metal, logo o Estado português trata de organizar a sua exploração. Entre as várias funções, ou seja, entre as muitas atribuições que a intendência tinha, cabia a ela cobrar o imposto, o chamado imposto do quinto, o imposto de 20% sobre a produção mineral, assim como supervisionar todos os serviços executados nas lavras de ouro, ou seja, nos locais de extração de ouro, de extração do metal. É uma instituição das mais importantes que nós temos na colônia. O regimento determinava ainda os critérios para a distribuição das datas minerais, ou seja, dos terrenos para exploração. Esses terrenos foram distribuídos entre particulares. E a regra para se receber um espaço de terra para poder, dentro da exploração do ouro, para poder explorar, ou seja, procurar se ali havia veios de ouro, metal disponível, era a propriedade de escravos. Ou seja, cada território, cada data mineral, cada pedaço demarcado de terra para exploração era proporcional ao número de escravos, sendo necessária a propriedade de, no mínimo, 12 escravos para se receber uma data de 30 braças. Isso equivaleria a 66 metros quadrados, tá bem? Ou seja, para se ter um espaço para se explorar ouro, primeiro você precisava apresentar ser proprietário de 12 escravos, ou seja, de 12 seres humanos que foram reduzidos, né, à exploração de tal forma que eles eram, na verdade, considerados nesse caso aqui, ferramentas de trabalho. Essa é a lógica. Então, você precisa ter 12 escravos para poder ter direito a um lote de terras. É uma violência brutal, né? E forma clara o próprio Estado incentivar o escravismo. E não é qualquer escravismo, não é qualquer escravo. Não conta que os escravos indígenas, não vale os escravos da população autóctone do Brasil, ou seja, aqueles primeiros habitantes desse espaço, mas sim os escravos de origem africana. Isto é, uma forma que a coroa tinha de incentivar o escravismo e o próprio tráfico de escravos também, onde a coroa também cobrava tributos e dali retirava uma boa renda. O direito de entrada dos escravos no Estado do Brasil é uma outra fonte importantíssima de renda para a coroa e de exploração do Estado português, tá bem? Então, para a gente entender também que há uma ligação muito íntima, não só no escravismo, com a produção de açúcar e de tabaco no Estado do Brasil, mas também com a exploração do ouro. A escravidão foi fundamental para a exploração aurífera do Brasil no século XVIII. Vamos tratar um pouco agora dos métodos de cobrança do quinto, né? Ou seja, desse imposto de 20% sobre os metais. Ao longo do tempo, ele variou muito, foram várias experiências que a coroa portuguesa tentou óbvio, a questão sempre é estabelecer a forma mais eficaz, ou seja, aquela em que ela conseguiria extrair mais e mais direitos, mais e mais rendas dessa atividade. A primeira forma, o primeiro esboço que se tentou,
foi a partir daquilo que nós chamamos, foi cobrado das bateias. A bateia, para vocês saberem, é um instrumento para se garimpar o ouro. De tal forma, a cobrança ela incidiria sobre a mão de obra e não sobre a produção em si. Porém, essa metodologia não vigorou por muito tempo. Depois, uma outra forma de se extrair o quinto passou a ser cobrado do ouro, aqui está em pé, desculpa, é um erro de digitação, do ouro em pó, sem fundi-lo, ou seja, sem que ele fosse, sem que fosse vista a sua qualidade, examinado se ele era um ouro de 24, de 23 quilates, de 22, de 18, ou seja, juntava-se ali o ouro em pó e retirava a quinta parte. Ele poderia circular com uma chamada guia, isto é, um papel que comprovava a efetivação do pagamento do imposto. Essa guia era passada pela própria intendência das Minas. No entanto, esse também foi um método muito, muito ineficiente, ou seja, ele não produziu bons resultados para a coroa. Para se ter uma ideia, de 1700 a 1713, o confisco de ouro não quintado, ou seja, o confisco de ouro que não pagou os direitos à sua majestade, foi maior do que a arrecadação do imposto. Ou seja, o descaminho, a ilicitude, né, foi muito maior do que a regra. Ou seja, as pessoas não, os indivíduos aqui não tentavam fugir do pagamento dos impostos, ou tentavam um outro caminho que não aquela norma, não a norma, não a regra como deveria ser. Tá bem? Em 1714, essa cobrança passou a ser feita, então, através de um ajuste anual a cargo das câmaras municipais. Os poderes locais, portanto, estabeleceram uma contribuição fixa por ano, a chamada finta. Essa finta era uma finta de 30 arrobas de ouro, ou seja, de aproximadamente aqui 450 quilos de ouro anualmente. As câmaras da Capitania de Minas Gerais entregariam a sua majestade como forma de saldar o pagamento do quinto. Né? Apesar das muitas vicissitudes, ou seja, dos diferentes acontecimentos, a finta foi utilizada mesmo depois de 1719, porque 5 anos depois das câmaras terem apresentado essa solução para se pagar o tributo, Sua Majestade achou que o melhor seria estabelecer na Capitania das Minas as chamadas casas de fundição, espaços em que o ouro em pó fosse entregue, ensaiado, isto é, verificado a sua lei, a sua qualidade, se era um ouro puro, de 23 quilates e meio, por exemplo, ou um ouro impuro, de 18 quilates, 17 quilates, e a partir daí, retirado a quinta parte, ou seja, né, os 20% pertencente à Sua Majestade. Na casa de fundição, então, todo o ouro seria fundido em barras e estaria proibida a circulação de ouro em pó. Olha só, eu trouxe aqui para vocês conhecerem, uma barrinha de ouro produzida numa dessas casas de fundição. Essa daqui, se eu não me engano, essa daqui não é uma barrinha do início do 18, feita, mas já do 19. Mas nos dá um tanto da ideia do como seriam apresentadas as barras de ouro, né? Elas vêm com o ano que elas foram fundidas, né? O toque dela, isso é, acho que aparece o meu mouse, a setinha do mouse para vocês, né? O toque dela, ou seja, a qualidade de pureza, né, dessa barra, ou seja, essa daqui é uma barra
bastante pura, olha só, de 23 quilates, o máximo seria 24. As iniciais do ensaiador, ou seja, da pessoa que conferiu, o oficial régio que conferiu a qualidade do metal, o número dela, esse número vai na guia, naquele papel que eu disse a vocês que ela tem que andar com ela para ela poder circular, o ano em que ela foi feita, tá vendo? O escudo, aqui na verdade o escudo de Sabará, aonde ela foi produzida, e aqui o peso dela, no verso dela estaria o peso, essa daqui pesaria 2 onças, 0 oitavas e 12 grãos. Assim eram as barrinhas produzidas. Do 19 para o 18 tem pouca diferença. Eu aqui me passei aqui, devia ter colocado uma barrinha produzida na primeira metade do século XVIII e não em 19, mas serve para nós termos aqui uma ideia de como eram essas barras de ouro, tá bem? No entanto, como demoraria a construção das casas de fundição propriamente dito, o governador da capitania das Minas aceitou que se mantivesse a finta de 37, uma finta, ou seja, uma contribuição fixa. No entanto, ao invés de 30 arrobas, que se aumentasse um pouquinho, passasse para 37 arrobas de ouro, até o ano de 1724, né? Pois em 25 essa casa já estaria pronta e fundindo. O que aconteceu? Essas casas trabalharam até o ano de 35 e elas aumentaram de forma absurda o peso fiscal sobre a capitania das minas de ouro. Ela vai ser substituída depois de 35 por um outro método, que é a captação, que esse método incidia sobre o número de escravos que cada um dos senhores tinham para a exploração de metais. No entanto, eu não vou entrar tanto na parte da captação, vou me manter aqui até 1735, isso pode ficar para uma próxima conversa, tá bem? Mas se tiverem algumas dúvidas, a gente pode voltar. Eu acho que vocês tiveram acesso ao texto antes do encontro de hoje, né? Depois eu conferi isso com a Águia. Vou enviar, desculpa, vou enviar o texto. Ah, tá bem. Desculpa, eu imaginei. Bom, como eu disse, as casas de fundição contribuíram para a metrópole, ou seja, para que Portugal exercesse uma enorme pressão fiscal sobre as Minas Gerais, pois com o funcionamento delas estava proibida a circulação do ouro em pó, essencial aos chamados descaminhos, né? O que seriam os descaminhos? Seria o ouro não seguir a norma legal e cobrar, ser arrecadado dele os tributos devidos, né? O ouro em pó, como vocês podem imaginar, pela própria natureza dele, né? É um pó, é muito mais fácil de se esconder. A Agatha dizia dos ditos populares que entraram, antes da gente começar aqui, dos ditos populares no Brasil que entraram que ficaram na memória, né, das pessoas passadas de geração a geração. Por exemplo, a ideia do santo do pau oco seria uma imagem esculpida com espaço vazio para se inserir metal precioso, né? Ouro, no caso, ouro em pó, para que ele não fosse fundido e cobrado o direito do quinto. Essa é, por exemplo, uma imagem que perdurou, né? Sim, desculpa, só também vou explicar ainda em polonês, porque eu achei essa expressão extremamente interessante. Bo chodziło o to, że oni w figurkach świętych, które wynosili na przykład z kopalni, oni tam wyrobiali taką dziurę i wkładali tam złoto, albo ten złoto w proszku i tak dalej. No i poprzez to nikt nie był w stanie sprawdzić, gdzie jest to złoto. I do dzisiaj, jeżeli ktoś, kto jest taki nieuczciwy, ktoś, kto pokazuje inną twarz w Brazylii, mówimy, to taka osoba nieszczera, to się właśnie mówi santo do pau oko, czyli osoba, która coś ukrywa, tak jak te figurki, te figurki świętych, które miały właśnie zawsze wyrąbaną taką małą dziurę i to złoto mogli tym złotem handlować nielegalnie. Já, desculpa.
Não, voltemos, sem problemas. Mas esse não era o único meio, né? Esse é um que ficou no imaginário, mas o próprio escondido debaixo das unhas, nos cabelos, ou mesmo misturado, por exemplo, é muito comum a carne, uma das carnes que mais abasteceram as Minas Gerais eram a carne de porco. A origem foi uma faz parte da ração básica dos mineiros, o milho e a carne de porco. A alimentação era praticamente muito baseada nisso, isso perdura até hoje, né? Nossos pratos são deliciosos, de milho e carne de porco. Por exemplo, nas chamadas mantas de toucinho, ou seja, a parte da barriga do porco, que era enrolada, que tem muita gordura, era enrolada e, ao enrolar, se colocava ouro em pó ali para tentar passar. Esse é um dos locais onde os processos que controlavam, que pegaram alguns contrabandos, os descaminhos, demonstram onde o ouro em pó, onde o ouro estava escondido. E um desses locais é nas próprias mantas de gordura de carne de porco, por exemplo, né? Não só o Santo do Paulo. Mas retornemos, após esse parêntese sobre essa natureza escorregadia, ou seja, fugidia do ouro em pó, voltemos ao contexto da pressão fiscal. Pressão essa que significava, com certeza, o aumento da exploração da metrópole sobre a colônia. Ela não viria sem uma resposta dos mineiros. Ou seja, mineiros aqui está entre aspas, não é os nascidos na capitania de Minas, mas aqueles que viviam da mineração mesmo, né? Não há aqui uma questão de identidade, não nesse início aqui do século XVIII. Portanto, as revoltas, ou seja, as tentativas de se defender desse aumento da exploração, ela aconteceu entre 1717 e 1720, são vários os casos de revoltas na capitania ainda não é a capitania das Minas, mas na região das Minas Gerais, e especialmente em 1720 em Vila Rica, que é a principal vila do que seria, depois de 1720, a formação da capitania das Minas, a sede dela, né? Tem uma revolta muito importante nesse período, justamente envolvendo a ideia do estabelecimento das casas de fundição. O atrito entre a pressão fiscal metropolitana e a resistência dos colonizadores florescera de maneira alarmante a prática social do descaminho, ou seja, do contrabando. Ao contrabando de ouro e à falsificação de moedas entre 1725 e 1735, ou seja, período exatamente que coincide com a atuação das casas de fundição na capitania das Minas Gerais. E a coroa vai buscar, mesmo com todas essas questões, vai sempre buscar lucrar com a produção colonial, com a produção mineral na colônia, portanto, vai buscar também lograr algum rendimento da circulação, não só da produção, mas da circulação do ouro e das pedras preciosas. Por isso, já em 1710, nesse momento, Dom João V, o rei magnânimo, por meio de um decreto, determinava que todo o ouro que fosse nas frotas do Brasil ou em navios soltos para o reino deveria ser levado à Casa da Moeda de Lisboa para que fosse controlado a circulação dos metais preciosos dentro do próprio império. Ele, a partir de 1710, Dom João V busca regulamentar
a circulação do metal precioso dentro dos próprios quadros do Império. Tá bem? 10 anos depois, em 1720, ainda no reinado joanino, por meio de outro alvará, determinou que todo o ouro transportado do Brasil para o reino deveria pagar o direito agora de 1%. Anos depois, essa determinação se estenderia também às pedras preciosas. Importa dizer que, para a arrecadação do 1%, essas quantidades de ouro foram registradas nos livros de manifestos das naus, que se tornaram impressos com formulários para serem preenchidos os seguintes dados: nome de quem efetuava os envios, de quem os recebia no reino, dos respectivos procuradores em caso de existência desses, da quantidade de ouro transportada, da forma do metal, isso é, se era em ouro, em barra ou mesmo em moeda. Nós veremos aqui mais à frente que o Estado do Brasil, ou seja, a colônia, possuía casas da moeda em que se formava, se forjava, se produzia moedas que eram as moedas correntes dentro do próprio império. E se carregavam ou não pedras preciosas, porque ao longo do século XVIII, isso daqui é uma parte que eu não entrei muito, mas ao longo do século XVIII vai ser encontrada também na região da Capitania das Minas Gerais, na região do Cerro do Frio, os diamantes. Essa descoberta vai demorar a ser comunicada ao reino, mas por conta da alta produção, a notícia vai correr e chegar até Lisboa, e a exploração dos diamantes vai ser um capítulo à parte da história da mineração do Estado do Brasil. Tá bem? Mas muito importante também. Resta dizer que durante o século XVIII, uma fatia muito importante das receitas do reino, ou seja, de Portugal, foi assegurada pelas remessas de ouro para a coroa. Segundo um trabalho publicado recentemente, chamado O Ouro do Brasil, desenvolvido por 3 historiadoras portuguesas, a professora Leonor Freire Costa, a professora Manuela Rocha e a professora Rita Martins, calcularam que de todo o ouro que cruzou o Atlântico, 22% pertencia à própria Fazenda Real, ou seja, era o ouro de Sua Majestade. Os outros 78% pertenciam, portanto, aos particulares, um valor bastante expressivo, pois, de forma geral, constituía a contrapartida de outras mercadorias, como nós vimos aqui no início da apresentação. Segundo o historiador Fischer, abre aspas, a Inglaterra obteve saldo positivo nas suas trocas visíveis com Portugal em todos os anos entre 1700 e 1760. Os superávites ingleses eram, abre aspas, na sua maior parte, regularmente liquidados, ou seja, pagos em ouro ou prata, um arranjo tão deplorável pelos portugueses quanto era exaltado pelos ingleses. O que o Fischer nos diz é que a Inglaterra, por meio das suas relações, da sua relação mercantil com Portugal, capitalizou ao longo do século XVIII, captou, na verdade, ao longo do século XVIII, boa parte do ouro que vinha do Brasil, através das trocas mercantis, das trocas econômicas, né? Voltando um pouco, ainda em 1702, como eu falei para vocês, ordenou-se a reabertura no Rio de Janeiro, na capitania do Rio de Janeiro, da Casa da Moeda, que já havia funcionado no século XVII, mas naquela época produzindo moeda provincial, ou seja, uma moeda que só circulava na colônia. Todavia, a partir de 1702, ou seja, no início do século XVIII, cunhar-se-ia moeda corrente do reino, isto é, as moedas com valor e peso da metrópole. Olha, isso é muito significativo, é um caso muito especial, digamos assim. No século XVIII, no estado do Brasil, tanto na capitania do Rio de Janeiro quanto na capitania da Bahia, que ela vai ser um pouco mais tarde, depois até na capitania de Minas Gerais, nós teremos casas da moeda, ou seja, espaços, instituições que produzem moeda
cunham moeda a partir do ouro que é produzido aqui no Brasil, e moeda essa que pode circular, ou seja, que tem o peso e o valor que é do próprio Reino de Portugal. Ou seja, há um espaço monetário, um espaço único no Império, que circulam as moedas que podem ser cunhadas tanto em Lisboa quanto na própria colônia. Isso é uma questão muito significativa para o sistema econômico português. Tá bem? Ele não aconteceu sem reclamações. Segundo a Rita Martins, os comerciantes reinóis queixaram-se dessa ordem. Segundo eles, né, e aqui eu estou citando porque a autora compilou da fonte, abre aspas, o ouro deveria entrar no reino em barra e não em moeda, pois as mercadorias deviam ser importadas, ou seja, importadas importadas da colônia na metrópole, sem qualquer tipo de transformação. E as moedas, né, sendo cunhadas no Brasil, o metal já passou por uma primeira transformação. Porém, apesar dessa reclamação, o que se observa na composição das cargas dos manifestos, ou seja, daqueles livros que acompanhavam o ouro que saíam do Brasil e iam para Portugal, é que uma quantidade, a maior parte desse ouro já saiu do Brasil já moedado, ou seja, já em formato de moeda e podendo circular livremente nos quadros do Império. Tá bem? Portanto, de tudo isso, desse grande apanhado que eu fiz aqui para vocês, constituía-se, assim, o caminho das riquezas minerais do Brasil, da colônia, isto é, da lavra para o controle fiscal do quinto, que incidia sobre a sua produção, e depois do direito do 1% da sua circulação, para a metrópole. No entanto, como eu falei aqui um pouco para vocês, essa ordem fora, por vezes, subvertida, ou seja, mudada de ponta cabeça, e o caminho transformado em descaminho. Ou seja, aquilo que era a norma transformou-se em contrabando, ou seja, contra a própria norma. Tá bem? Vou aqui agora iniciar com vocês apenas um caso que ilustra um pouco essa questão, mas que deve ser analisado com muito cuidado e inserido no seu próprio contexto de produção. Vamos ver isso com calma aqui, o que eu estou chamando desse cuidado, tá bem? Chamei aqui esse subtópico de notícias do descaminho de ouro para Lisboa e para a Costa da Mina. Para vocês terem uma ideia, em 1729, o governador das Minas, Dom Lourenço de Almeida, comunicou ao Conselho Ultramarino ter, abre aspas, a notícia certa que há na cidade do Rio de Janeiro grande quantidade de ouro em pó, que se julga ser de mais de 200 arrobas, ou seja, um volume completamente absurdo de ouro em pó circulando no Rio de Janeiro. É essa a informação que o governador das Minas passa ao Conselho Ultramarino. O que fazia ele crer em tão avultada, em tão volumosa quantia, era o fato de os homens de negócio das Minas, da Capitania das Minas Gerais, terem apresentado pouco ouro na casa de fundição antes da vinda da frota. Ainda, segundo Dom Lourenço de Almeida, abre aspas, averigua-se ser a frota que até o presente mais tem levado ouro em pó desencaminhado aos reais quintos. Assim, em todos os navios mercantes, como principalmente nas duas naus de guerra, as naus de guerra que acompanhavam e guardavam o comboio, ou seja, o conjunto da frota. Segundo ele, segundo o governador das Minas, os oficiais levavam ouro de terceiros, os oficiais militares, para entregar em Lisboa e para isso cobravam uma taxa de 3%. Receava o governador que, se não fosse tomada nenhuma medida severa para combater o descaminho, seria possível que, abre aspas, para o ano que vem, se desencaminhasse ainda muito mais ouro em pó. Por isso, ele propunha que a frota, ao chegar a Lisboa, fosse examinada, ou seja, todos os paióis, os lastros, panos sobressalentes
e os porões das naus de guerra e mercante fossem examinados. Se encontrasse algum ouro em pó, o procedimento deveria ser confiscá-lo, tomar para a coroa. Veja, o governador cria um ambiente quase histérico, né? Vamos dizer assim, de denúncias. O governador ainda informava que parte desse ouro era desencaminhado na frota de 1729, iria, abre aspas, para a costa da mina, onde se faz com ele um grande e largo negócio no castelo da mina com os holandeses, fecha aspas. Segundo ele, ainda os navios da Bahia e Pernambuco traziam mercadorias contrabandeadas, perdendo o rei não só o direito do quinto, mas também o direito das alfândegas. Lembra que eu disse a vocês que o ouro, como impactou a circulação de mercadorias, produziu o aumento, o incremento do direito das alfândegas no estado do Brasil, ou seja, na colônia. Então, o quadro pintado pelo governador das Minas Gerais é um quadro de escalada, de calamidade, né? De completo descontrole da coroa. Mas vejamos bem, esse quadro desenhado, pintado pelo governador das Minas Gerais, precisa ser contextualizado. Na verdade, ele se insere num conjunto de disputas muito maior entre o governador da capitania do Rio de Janeiro, Vainha Monteiro, e o governador das Minas Gerais. Ou seja, não estou aqui dizendo que o que o governador levanta não devesse ser investigado. No entanto, esse quadro de 200 arrobas de ouro circulando na capitania do Rio de Janeiro, de ouro em pó, portanto, completamente desencaminhado aos direitos reais, é um quadro um tanto quanto exagerado, para se dizer o mínimo. Exagerado porque ele se insere, na verdade, em uma disputa entre ele e o governador do Rio de Janeiro. O governador das Minas tocou numa das maiores feridas da coroa portuguesa, o contrabando de ouro em pó para a chamada Costa da Mina, em África, uma região na qual os portugueses não tinham jurisdição, mas dependiam dos escravos vindos de lá. Ou seja, é um problema. Essa questão do ouro, do dito ouro em pó, que iria via contrabando para a região da chamada Costa da Mina, que fica na costa africana, é um problema imenso. No entanto, muito se diz, muita fumaça se tem, mas até o momento pouco fogo, ou seja, pouca concretude foi apresentada pelas investigações em fontes primárias, né? A história, a memória, como essa memória do próprio governador das Minas Gerais, pinta um quadro de completo descaminho e contrabando de ouro em pó. No entanto, as fontes, nenhuma delas apresentam dados concretos. Então, fica, na minha opinião, enquanto historiador, ficamos muito num campo mais da especulação do que da comprovação e da possível quantificação desse descaminho, né? Que é um problema muito grave. Os historiadores, de um modo geral, quando vão tratar dessa questão da ilicitude, sempre adjetivam o grande contrabando, o grande descaminho. O problema é que, pela própria natureza dele, nós não temos como medi-lo. Então, como adjetivar? Como dizer que é o grande, que é o pequeno, que é muito, que é pouco, né? O máximo que nós podemos fazer, a não ser que tivéssemos processos que flagrassem esses atos ilícitos, o máximo que nós podemos fazer é indicá-lo. Mas, hoje, sobretudo no Brasil, nós encontramos muito na nossa literatura páginas e mais páginas de pessoas falando do descaminho e sempre adjetivando sem materialidade para isso. Ou seja, sem pesquisas concretas que nos digam
alguma coisa substancial. É sempre especulação, como é essa carta do governador das Minas Gerais para a coroa portuguesa. Ele afirma isso, mas, na verdade, ele afirma isso porque ele quer detratar, ele quer falar mal, ou seja, ele quer que o governador do Rio de Janeiro perca o seu prestígio frente ao Conselho Ultramarino, porque eles dois estão brigando por jurisdição, por poder aqui na colônia à época. Seja como for, seguindo o ouro pelo caminho ou pelo descaminho, o fato é que o ouro brasílico, esse produzido aqui no sertão do estado do Brasil, ingressava na chamada economia mundo, que se definia pelas trocas de mercadorias, pelas conexões dos circuitos de comércio e pelos sistemas de produção, todos eles conectados. E contribuiu para a acumulação, para o chamado processo de acumulação primitiva de capitais, no centro mais dinâmico do capitalismo em formação. O fato é que o ouro do Brasil circulou, seja ele pelo seu caminho, pela sua forma lícita, ou ou pela forma ilícita, e, portanto, pelo seu descaminho. O fato é que ele chegou até o centro mais dinâmico dessa economia do capitalismo em formação. No caso, aqui no século XVIII, como nós sabemos, por conta da própria chamada Revolução Industrial, até a Inglaterra. Bom, com isso eu encerro.